Amém. Graças a Deus, saudamos a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos preciosos queridos do Senhor, com uma abençoada boa noite em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de nosso Deus possa sempre estar convosco. Desejo de Deus e o desejo do meu coração é que realmente todos nós podemos caminhar nessa estrada feliz, alegre, tão descansado mesmo nos braços do Senhor, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e toda a sua rica misericórdia está sendo estendida sobre cada um dos seus filhos, os quais, por sua vez, têm recebido o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, têm procurado caminhar piamente nos caminhos do Senhor. Que aquele grande poder ressurreto de Jesus Cristo possa uma vez mais nos acompanhar, possa nos ungir, para que nós possamos todos juntos desfrutar das ricas bênçãos do Senhor. Que Deus derrame, abra a janela dos céus, derrame bênção na sua casa, na sua vida, na sua saúde, em tudo que você for fazer, que a graça de Deus seja convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem imenso prazer de cumprimentar esse ministro, pastor Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Alves Machado. Temos um pequeno templo, tabernáculo aqui na cidade, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui mesmo em Alves Machado. E as nossas reuniões são todas as terças-feiras, às quintas e aos domingos. E lembrando também a todos os irmãos que no primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor. Primeiro sábado do mês, tá bom? E quando temos culto no sábado, então nós logo não teremos no domingo. Então temos culto sábado, no domingo nós estamos sem culto, né? E na quarta-feira temos nesse horário especial hoje, juntamente convosco, para meditar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Palavra esta que move o coração do eleito, palavra que vem de uma forma tão tremenda nos abençoar, que o Espírito de Deus possa abrir o nosso entendimento, né? Sabemos que os apóstolos, quando estavam com Jesus, depois de ver tantas coisas acontecerem, tantas maravilhas, curas, ressurreição e tudo mais, e eles ainda tinham dificuldade de, sem ter o discernimento no íntimo, no profundo, de quem era Jesus, né? Eles sabiam que era um enviado de Deus, mas chegou uma hora que a Bíblia diz, então eles abriram o entendimento para compreender as Escrituras. E nós precisamos ter os entendimentos abertos também para compreender as Escrituras. Compreender é entender a vontade de Deus. Compreender é fazer a vontade de Deus. Compreender é vivenciar, tomar parte nisso que Deus tem enviado para nós, tá bom? Que a graça de Deus seja com todos vós, você que pela primeira vez está aí, adentrando, né, para nos ouvir, ou para ter comunhão conosco através da palavra, por mais vezes que o Espírito Santo nos abençoe. Esse é o desejo do meu coração. E hoje, eu estou com um tema muito bom aqui, eu já encontro com a minha Bíblia aberta aqui, nas cartas, numa das cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo 4. Eu quero ler apenas o verso número 12, aos Hebreus, capítulo 4, apenas o verso de número 12, para uma pequena meditação hoje à noite, intitulado com o tema Bíblia Sagrada, tá bom? Bíblia Sagrada. Mas antes de nós lermos a Escritura, eu gostaria de ouvir mais uma faixa musical, enquanto você vai lá buscar a sua Bíblia e acompanhar conosco aos Hebreus, capítulo 4, apenas o verso de número 12, tá bom? Deus abençoe. Senhor, deixa eu chorar aos seus pés, nesta
simples chamada levar. Quero hoje consertar minha vida, porque sei que presente está. Sei que alguém chorou aos seus pés, sua vida se transformou. Quem se humilha move o teu coração, pois tu és a fonte de amor. Quem se humilha move o teu coração, pois tu és a fonte de amor. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Reconheço que nada mereço de tudo que fizestes por mim. És o néctar dos lírios dos vales, o perfume de todo o jardim. A pureza em todo o teu ser, santidade que não há maior. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Reconheço que nada mereço de tudo que fizestes por mim. És o néctar dos lírios dos vales, o perfume de todo o jardim. A pureza em todo o teu ser, santidade que não há maior. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão.
Amém. Graças a Deus, vamos para a leitura indicada. Então, diz assim para nós, o verso 12, e aos Hebreus, capítulo 4. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler de novo, para ficar bem fixo, em nosso pensamento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amado Deus, nós rogamos e suplicamos mais uma vez a tua graça sobre nós, que tu manifeste através do poder da sua palavra, que cada irmão, que cada irmã possa adquirir bênção. Ó Deus, força que vem do alto agora, quando estamos vendo aquilo que é fiel, verdadeiro, que é a sua palavra. Ajude a nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor que oferecemos nesta noite. Em o nome bendito e precioso de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Amados e preciosos irmãos, encontramos que não tem nada neste mundo que sobressai a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus nunca morre. A palavra de Deus nunca perde a sua força, porque cremos que ela é vida para nós. É a área de segurança que temos. Agora eu pergunto, qual foi a área de segurança que Deus estabeleceu lá no princípio para os seus filhos, Adão e Eva? Por certo seria um anjo com a espada rodeando o jardim, uma espada inflamada, e anjos que ficavam querubim do Oriente? Não. Isso foi simplesmente para eles não tornar a voltar lá. Mas qual foi a área de segurança que Deus estabeleceu lá no princípio? Você sabe o que foi? É a sua palavra. Por isso que o tema hoje para nós é Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então eles tinham que caminhar através da palavra de Deus, eles tinham que ter fé na palavra de Deus. Agora, quando eles esqueceram e se tornaram quebradores da ordem de Deus, ou seja, da palavra de Deus, eles passaram a ser réus de juízo. Aí eles foram enxotados para fora, e Deus então colocou querubins oriente e uma espada que rodeava o jardim, simplesmente para eles não voltar lá. Porque nós sabemos que Deus tinha dado um decreto para eles, uma ordem, que eles não deveriam tocar na árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia diz, e Deus fez brotar da terra toda árvore boa para comer, e no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas duas árvores, meus amados, eram símbolos. Essas árvores, ela não foi elegida, brotada da terra como as demais. Porque ali era o símbolo, era Deus e Satanás. Sempre foi assim. E o homem, se ele tomasse da árvore da vida, tanto é que depois que eles pecaram, a Bíblia diz que eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e coma da árvore da vida e viva eternamente. Então o homem passou a ser dependente quando eles
eles quebraram os manuscritos, né? A ordem de Deus, quando Deus não toques, e eles tocaram aquela árvore da ciência bem e do mal, boa para dar conhecimento. Então, por aí você já sabe que conhecimento, se ele não vem de Deus, ele vem de outra fonte. Você pode notar que toda a linhagem da serpente, dos filhos da linhagem de Caim, foram todos homens sábios, né? Livres, pessoas que realmente tinham QI avançado. Em contrapartida, já o que veio da linhagem de Abel era criadores de ovelhas, eram pastores, eram homens mais, né? Dedicados nessa outra parte, não eram pessoas astutas que tinham seus QIs avançados como a linhagem de Caim, né? Mas, então eles tinham que se agarrar naquela fonte de segurança que era a palavra de Deus. Agora eu pergunto, toda pessoa que rejeita a palavra de Deus, ele só tende a cair, ele só tende a se perder, porque a palavra de Deus diz que ela é uma fonte de vida eterna. Se nós formos para São Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus disse: assim, Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, tentam pelo menos pelo intelecto. Outros tentam conhecer a Deus através da letra, mas a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito é o que vivifica. Então, ele diz para os demais também: vós errais, não conhecendo as Escrituras. Se nós formos para Oséias 4:6, que ele diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, mas o conhecimento de Deus. Não é aquele conhecimento humano, conhecimento caprino, conhecimento que se adquire na nação, através de estudos. Tá? Você deve conhecer a Deus através do seu Espírito, da sua palavra. Então, tudo aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, meus amados, ela não suportará. Porque Deus vai velar através da sua palavra. Deus se manifesta através da sua palavra. Ele não faz nada que quebre a sua palavra. São João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vindo, sofrendo, morrendo em meu e seu lugar, passando por morte, morrendo na morte de cruz, para que eu e você pudesse ter vida eterna. Então, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo era a palavra. Quando a palavra criadora diz: haja lá no princípio, haja luz, e houve luz. Era o Verbo, a palavra ditando o que deveria acontecer. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Amém? Quando eles façamos homens, ou haja, muitos dizem que tinha Deus, Pai e o Filho, o Espírito Santo ali misturado, três pessoas distintas. Mas Deus, Criador, e a palavra, o Verbo falando. Então façamos o homem, Gênesis 1, 26 e 27. Ao homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a semelhança de Deus é Espírito. Tanto é que os que são de Deus o adorarão Espírito em verdade. Eles não adorarão através dos olhos, do intelecto, umas coisas bem memorizadas, bem decoradas, mas é em espírito e em verdade. E se for pelo espírito e em verdade, você reconhecerá o que está na palavra de Deus. Por exemplo, se a Bíblia diz que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ver isso. O tema hoje é a Bíblia Sagrada. E você tem que saber de uma coisa: o que Deus disse em sua palavra, aquilo terá que vir a cumprimento. Não adianta o homem ou a mulher tentar conjecturar, se esconder atrás de algum tipo de profissão de vida,
fugir da presença de Deus, como fez Adão e Eva depois que pecou. Não adiantou nada fazer aquilo. Eles foram expulsos do jardim do mesmo jeito. Porque Deus vela e guarda por sua palavra. E quando o homem se torna quebrador, quando uma mulher se torna quebradora, quando uma igreja se torna quebradora da palavra de Deus, veja, o que resta se não houver arrependimento é juízo. Por isso que nós sofremos hoje por causa do pecado de Adão e Eva, lá no princípio. Mas era necessário que essas coisas acontecessem, irmãos, para que Deus manifestasse o seu programa de curador, libertador e de salvador. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Muitas pessoas ficam indignadas com que as coisas acontecem assim, mas tudo tem que haver através de uma permissão de Deus. É Deus que permite, é Deus que cria, é Deus que faz a ferida, é Deus que faz a ligadura novamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus é o assim diz o Senhor para nós. Então, meus amados, sabemos que Deus sempre faz assim. Agora, através da palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, nós podemos discernir todas as coisas. Quando uma pessoa vem com uma coisa fora da palavra de Deus, você tem que pegar a palavra de Deus e examinar se é isso mesmo. Mas você não deve examinar através de um conto que alguém te disse que é desse jeito. Mas você tem que ir através do que Jesus disse. A Bíblia de Jesus falou examinar a Escritura, porque a vasculhidade ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nunca disse que ela testifica de uma denominação, de uma seita, de uma igreja, mas elas testificam de mim, disse Jesus. Amém? E nós queremos que não é dessa maneira, irmãos. Então, isso está sempre diante de nós. A palavra de Deus, ela é profunda. Ela terá uma afinidade para que foi enviada nesta era, nesse tempo em que estamos vivendo. Quando vemos o mundo caindo em pecado, esvaindo aos poucos, as pessoas se perdendo, mas pela graça de Deus, através do poder desta Bíblia, essa Bíblia sagrada não perdeu o seu valor. Não, ela continua tão certa como Deus existe. Amém? Nós já acompanhamos, estudando sobre isso, que existem 3 Bíblias, existiu, né? Tem muitas mais Bíblias, mas as mais que Deus trabalhou com elas são 3. O zodíaco, que era no tempo de Jó, no sistema astral, no zodíaco. Aí, lá no Egito, as pirâmides, e agora temos essa Bíblia aqui. Agora tem muitas outras Bíblias, como o Corão, Bíblia momentânea, outras mais. Mas as de Deus, o profeta disse, são essas 3 Bíblias. E Deus vai julgar o mundo através desta palavra hoje para nós. Na era que estamos vivendo, na dispensação que estamos vivendo, Deus vai julgar através desta Bíblia. É por isso que nós temos que encarar o que está na Bíblia e fazer conforme a Bíblia diz, né? Aí a Bíblia mesmo, que nós estamos falando, ela disse que eles teriam aparência de piedade. Apesar que muitos que têm aparência de piedade e negam a eficácia dela também fala da Bíblia. Mas sabemos que tem que ter algumas verdades da Bíblia junto para enganar, senão não consegue enganar. Eles apenas torcem para suas próprias concupiscências, suas maneiras, suas formas. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar. E nós não temos que acostumar com a nossa maneira, que tem que ser desse jeito, porque eu nasci velho na igreja e vou morrer nela, porque meus pais, meus avós e tudo mais vier de longas caminhadas nisso. Irmãos, você tem que estar com a palavra de Deus. Se a denominação ela não tem a palavra de Deus, você deveria estar com a palavra de Deus. Você deve estar com a palavra de Deus. Porque essa palavra vai nos julgar um dia. Ele não irá julgar através da religião, porque qual igreja ele faria isso? Ele vai julgar através da sua palavra, e é esta palavra aqui. A Bíblia é sagrada. Amém? Nós encontramos aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 11, 13.
A 13 diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Verso 13. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia! O verbo, né? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então ele virá julgar através da sua palavra. Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o verso número 15, diz assim: e viu um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Anotando aí: abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora verso 15. E aqueles que não foi escrito no livro da vida, veja bem, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, Deus vai julgar o mundo através da sua Bíblia. Agora, quando se fala livros aqui, é porque é tudo num livro só, mas tem as repartições, né? Por exemplo, aquele que fez um bem para alguém, até o copo de água, terá ser galardão, né? E assim sucessivamente. Nós temos também registro no céu da nossa trajetória. Tudo já está na fita magnética de Deus. Então não adianta depois alguém falar que não viu, porque não sei o que, não sei o que, e tentar se safar. Não vai escapar, não. A Bíblia para nós é o nosso juízo. A Bíblia é o nosso mapa rodoviário. Se alguém pensa que ela perdeu o seu valor, está muito enganado. Se alguém pensa que Deus hoje, através da Bíblia, é uma pessoa que tolera tanta coisa de pecado, de imoralidade, e vai para o céu de qualquer maneira, você está enganado. Essa Bíblia vai antecipar juízo. Essa Bíblia dará o pago para cada um. Então estejamos cada dia mais certos de Deus. Vamos continuar crendo em Deus. Vamos observar o que a Bíblia diz para fazer. Mas a Bíblia diz que muitos teriam comichão nos ouvidos e amontoaria para si doutores que eles ensinassem conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, aquilo que eles acham que tem que ser. Não que a Bíblia diz, o que eles acham que tem que ser. O pastor fulano de tal falou assim, tem que ser. O bispo fulano de tal falou assim, tem que ser. E tanto quer que seja, falou assim, tem que ser. Não, você tem que estar, como está escrito. O próprio Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. E a igrejinha, a noiva de Jesus Cristo, deve vencer o mundo, vencer Satanás, vencer esta hora tão perversa e maligna, também com o que está escrito. Aleluias! Quando o diabo vem e dá uma oferta, você fala, está escrito. Né? Quando o diabo vem querendo que você prostre dele, você diz, não, somente a nosso Deus nós adoraremos. E a Ele prestaremos cultos. Nós não temos, irmãos, nada que fazer para agradar o inimigo. Nós temos que estar com a palavra justa, pura e eficaz. Não adianta nada as pessoas deixar a palavra aqui agora e depois lá na frente querer que ela salve ele. Não. Você tem que estar salvo agora. Você tem que crer agora. É no momento oportuno, no momento difícil, nesse momento de tanta evolução natural. Tantas coisas que sucederam, está sucedendo ainda muito mais. Está vindo e vai vindo coisas e o povo está tornando frios, formais, apagados. Muitos estão dormindo, outros morrendo aos poucos. Mas a Bíblia diz que coube a nós agora salvar alguns pela pregação do Evangelho. E Jesus falou que esse Evangelho seria pregado a todas as nações. Então virá o fim. Quando o mundo de norte a sul, de leste a oeste,
ouvir a palavra de Deus, quando o mundo vai ficar realmente inexcusável diante de Deus, então virá o fim. Mas até que isso aconteça, vamos dar crédito a Deus. Daqui a uns dias nós vemos grandes coisas começarem a surgir. Você já vê ali os ensejos, as coisas se preparando para vir sobre a face da terra. Mas nós vamos, graças a Deus, que por outro lado Deus está alinhando os seus filhos na palavra, crendo na Bíblia, sendo batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, participando de uma Santa Ceia com pomar no vinho puro, praticando o verdadeiro ato do lava-pés, que é tão criticado. Que a maioria das pessoas não cumpre isso. Mas a noiva de Jesus Cristo vai cumprir. Porque quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro chegou a ele e falou: me lavar os pés. Ele disse: se não te lavar, não tens parte comigo. E ele diz depois: assim como eu os fiz passagens também. Que não é um servo maior que seu Senhor, e nem tampouco enviado maior do que aquele que enviou. Se o Senhor sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é bem-aventurado saber que é verdade não fizer. Não é bem-aventurado porque nós sabemos que a coisa está certa ali só e está ótimo, acabou. Não, você tem que praticar isso. É ouvir, reconhecer e agir. Quantas pessoas estão alinhadas em uma chocadeira, uma denominação, achando que Deus vai levar ele para o céu por causa disso, porque ele canta, porque ele prega, porque é o pregador, porque isso, porque aquilo, aí ele que se engana. Porque realmente Deus vai através do Espírito Santo que ele envia para a igreja. Porque se você observar hoje, você vai notar que a maioria das igrejas por aí, cada um está puxando para si. Eles não estão preocupados com as pessoas serem cristãs. Tanto é que eles nem mesmo falam a verdade no e cru como deveria falar. Mas eles estão preocupados com o seu bel prazer. Se eles pegarem a verdade, a igreja vai sair, o povo vai sair, vai ficar vazio a igreja. Aí não vai entrar dinheiro, não vai ter dízimo. Como que vão comer? Mas o verdadeiro homem de Deus colocará na mão do povo a verdadeira palavra de Deus. Quem vai te salvar não é o ministério em si, ele mesmo fazendo seus esforços. Tem que ser Deus fazendo tudo por cada um de nós. Quantas pessoas vão ficar decepcionadas naquele dia, achando que por ter pertencido a uma grande organização, Deus o levará impune com seus pecados? Vai levará de qualquer maneira para o céu? Não, Deus não fará isso. Deus quer uma igreja purificada, libertada pelo seu poder, que crê em sua palavra, que crê nas promessas de Deus. Por exemplo, há uma promessa de Deus, ou várias promessas, né? Uma delas, Apocalipse 17, né? Que vai nos dias da voz do século hoje, quando Deus tocar a sua trombeta, será cumprido todo o segredo de Deus, como anunciou seus profetas, seus servos. Em Atos 3, verso 21, encontramos que o céu irá conter a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, falando que a vinda de Jesus Cristo se daria quando estivesse havendo uma restauração. Não a restauração de igreja, não a reforma de igreja, não a restauração da noiva de Jesus Cristo. Por que restauração? Porque durante as eras os insetos comeram, né? O pulgão, a ruga, o gafanhoto, a locusta, comer a casca, né? Que é a vida da igreja, comer o companheirismo, que são as folhas. Isso acabou durante as eras da igreja, por isso que hoje você está dando duro. Tempo difícil para alcançar vidas, as pessoas estão frias, formais, eles estão desacreditados das coisas de Deus, por ter visto tantas decepções, tantas coisas têm magoado os corações, a ponto das pessoas não querem ter mais nada com as coisas de Deus. Mas Deus nos assegura, não façam isso, volte para a palavra de Deus, aceite o Evangelho como ele é, e você terá graça e prazer. Olhar somente para Jesus Cristo. Não fique embananado, enrolado com essas coisas não, porque isso tirará você do arrebatamento. Isso tirará você da verdadeira conversão. Isso tirará você dos céus. Enquanto estivermos aí, irmão, duvidando de Deus e crendo no que as pessoas colocam diante de nós vamos perder.
Mas quando você, eu, cada um de nós pudermos crer em toda a palavra de Deus, como diz Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que Deus disser, não é aquilo somente que eu agrado. Aquilo que serve para mim, as outras coisas não servem mais. Não, é toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então a Bíblia diz, eles teriam aparência de verdade, mas negariam a eficácia dela, do poder da Bíblia Sagrada, tirando certas coisas, então injetando seus pensamentos, as suas consciências, da maneira que eles acham que deve ser feito, né? Então eles tiram a força da palavra, né? Negando a eficácia dela, da palavra. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz: desses tais afasta-te. Se você sabe que a pessoa incrédula, blasfema de Deus, está em pecado, está todo emaranhado, você tem que afastar dele, senão você pega o mesmo espírito que ele está com ele. Se você deixar deitar com o cachorro, se tiver perto do cachorro que tem pulga, logicamente elas pularão em você. Elas tentarão pegar uma carona em você. Mas a Bíblia diz: desses tais afasta-te. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus, por sua graça e infinita misericórdia, está fazendo isso para nós agora, irmãos. E nós cremos que Ele é poderoso para isso, né? Então diz que teriam comichões no ouvido e amontoaria para si doutores que lhes ensinassem conforme os que eles queriam ouvir. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus. Palavra que às vezes palavra que às vezes nos aflige no bom sentido, mas ela quer o bem de nós. Todo remédio para a cura, ele é ruim. Ninguém gosta de tomar muito, né? Muitas pessoas tomam misturado todas as coisas para mudar o sabor, senão não desce, né? Mas o remédio bom é aquele que parece que é ruim, que é amargo, e assim sucessivamente. Mas a Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos vós quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há tempo para tudo, porque chegará uma hora que, veja, irmãos, tudo vai terminar. E nós não queremos ficar aqui, queremos estar prontos para ir embora. Mas oxalá que o Espírito de Deus possa sempre vasculhar nossos pensamentos, nossos corações, e saber que realmente nós possamos estar assim, né? E a Bíblia diz: pelo que deixamos o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Deus quer ver uma igreja perfeita, restaurada, cheia de Deus, não é cheia de argumento, não é cheia de aparência, uma igreja bela, mas vazia. Deus quer que nós estejamos fibra de cristão, como Jesus aqui sofreu, padeceu. A noiva também está no mesmo caminho, na mesma lacuna. Ela sofre com a condenação que há no mundo, geme pela condenação dela que está na cidade. Mas é o Espírito Santo de Deus vindo agora e enchendo de gozo os filhos de Deus. Aleluia! É isso que nós temos, deixar os rudimentos, né? E tantas coisas. O profeta apóstolo Paulo continuou assim: cheguemos a Deus por sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, porque deve ser já mestres pelo tempo. Deveríamos já ser pessoas maduras, pessoas firmes. Tem pessoas que ficam 30, 40, 50 anos de ordenação, não saem daqui. Eles fazem a ordenação do seu pai e sua mãe. Muitos têm sido curados através de ser pronunciado o nome de Jesus Cristo. Eles morrem na ordenação. Pode ser uma ordenação incrédula, mas porque ele foi curado lá, ele fica lá. Está com o umbigo preso lá. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Irmãos, você tem que temer aquele que, além de curar você, amém, ele pode levar você para o céu. Agora, você pode receber uma cura, mas pode ir para o inferno depois. E aí? Por incredulidade, por rejeitar a Deus. Porque deveis já ser mestres pelo tempo, mas não necessita de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito isso,
tais que necessitais de leites e não do sólido mantimento. Tem pessoas que não suportam essa doutrina. Tem pessoas que não suportam a palavra. Isso é difícil demais, não dá. Para ser crente nesse tabernáculo, não pode cortar cabelo, não pode usar pintura, não pode fazer isso, não pode fazer decoração. Vai pela Bíblia Sagrada. Examine a Bíblia Sagrada e cuidar de ter nela a vida eterna. E são elas que Jesus testifica. Você precisa saber disso. Amém? Vocês precisam saber disso. Mas, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação. Aleluia! Ainda que assim falamos. Devemos estar no crescimento de Deus, no poder da palavra de Deus e deixar essas coisinhas, né, banais aí não segurar, não. Nós devemos cada dia mais estar de pé diante de Deus. Isso é o que Deus sempre quer de nós. Mas às vezes estamos tão ocupados na nação e não queremos nada com Deus. Mas Hebreus 13 diz assim: saiamos, pois, a Ele, saiamos fora do arraial, levando o Senhor de pé. Levanta a vergonha do escárnio, levanta a vergonha do Evangelho. Porque falar que é crente esse dia, vou estar com vergonha de dizer que é crente, cristão. As pessoas não têm vergonha de falar das coisas, tonterias, mas de falar que é cristão, né? Deixar seu cabelo crescer, deixar as modas e a comparação da vou me portar como velha. Gente, você tem que cumprir o que a Bíblia diz, porque esse livro, um dia você ouvirá ele, te chama a atenção e te condenando no dia de juízo. É mais fácil suportarmos agora do que chegarmos naquele dia e sermos condenados. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a você dar valor na sua Bíblia. Esse livro, Bíblia Sagrada, creio que tem em todas as casas, né? Agora não tem nenhum livro melhor do que a Bíblia Sagrada. Agora tem pessoas que querem os livros ensinem a Bíblia para ele, do jeito dele. Mas você tem que ficar com o que está escrito. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Em meio aos problemas, com todas as lutas, eu estou aqui. Vendo ao meu lado milhões que perecem, eu estou aqui. Não tem explicação, nada de como eu fiz para estar ali. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Só a graça de Jesus estando do meu lado para eu prosseguir. Senhor, eu só olhava para os meus problemas, mas distante fiquei. Perdi as minhas forças, minha esperança, então fracassei. Por um barco à deriva, sem rumo e sem luz, na escuridão. Só no céu brilhava luz,
Era o brilho de Jesus que logo me estendeu suas mãos. Só no céu brilhava a luz, era o brilho de Jesus que logo me estendeu suas mãos. Aleluia. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Amém, amém. Graça, graça. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender, mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por esse amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Amém. Graças a Deus, irmãos. Na misericórdia de Deus, é mais uma oportunidade que nos concede diariamente, né? Hoje mais um dia, mais uma noite chegado e aqui estamos a agradecer. Deus abençoe a todos. Deus abençoe também alguns irmãos que estão na conexão conosco aí, ó. Paulo Martins, né? Tatiana Norberg, Geni Afonso, Sandra Sueli. Deus possa sempre dar o que você precisa. Você possa ser curado, libertado, alcançado pela graça de Deus. E também que a revelação de Jesus Cristo, o poder inefável da sua palavra, seja por todos vós. Esse é o desejo do meu coração. E quando Ele nos chamar, estejamos todos preparados. Vale a pena lutar, vale a pena deixar o mundo, vale a pena deixar todas as coisas que sempre tentam nos tirar da presença de Deus, reservar o tempo somente para o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, Deus conforte os vossos corações. Eu quero oferecer uma oração. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, problemático, o que for que você esteja passando, creia na oração, ore juntamente comigo
e Deus vai te dar essa vitória hoje à noite, amém? Se você crer, a Bíblia diz: se crer, verá essa glória de Deus. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, poderoso e eterno Pai, até aqui chegamos e podemos dizer Ebenezer, porque o Senhor nos sustentou. Abençoa, Senhor, e visita cada casa nesta hora. Se tem alguém doente, enfermo, aflito e necessitado, precisando de ajuda, Senhor, física e espiritual, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor possa abençoar, dar a cada um que eles precisam mediante a Tua vontade perfeita. Pedimos também o perdão de nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões. Afaste de nós toda sombra de incredulidade, ajuda a nós crermos genuinamente, Senhor. Tudo é possível a nós que cremos. E assim nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, nossas famílias, nossos corpos, Senhor. Que a graça e a soberania de Deus seja com todos. Seja o que for que estão precisando nesta hora. Está repreendido todo o mal, todo demônio de treva, todo demônio de morte, enfermidade, dor, angústia, tristeza, depressão, opressão, Senhor. Seja o que for, no nome de Jesus Cristo, o Senhor seja o único que pode realmente, Pai, dar essa vitória para nós. Sempre foi e sempre será, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. E amanhã, eu creio que estaremos no tabernáculo para a transmissão. Uma nova mensagem nós vamos começar, tá bom? A partir das 7h30, pelo YouTube e também pelo Facebook, Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção dispensada, pelo carinho e dedicação, e que o Espírito Santo de Deus possa ser com todos vós. Amém? Muito obrigado, boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos encerrando com mais um louvor, e assim hoje já terminando, né? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos pensar no lar prometido. Deus abençoe. Cada instante de minha vida eu vou chegando, me aproximando do meu lar tão prometido, confiando na promessa do meu Deus. Ele é fiel, não me deixa confundido. Ruas de ouro preparadas para mim, mas o melhor é a presença do meu Deus. Ao entrar pelos portões celestiais, por gratidão a Jesus Cristo adorarei, ao Rei Senhor meu Deus, ao contemplar sua glória e esplendor. Quando eu ver milhares de milhões adorando a Cristo com gratidão e louvor. Amém. Glória a Deus. Ali não há lembranças do passado, o sofrimento que passei, tudo passou. O foco é Jesus Nazareno, poderoso e a todos resgatou. Amém. Glória a Deus. O cenário é tão lindo, deslumbrante, cantos de glórias e aleluias sem igual.
todos com lágrimas de alegria nos seus rostos, por viver para sempre nesta pátria celestial. Adorarei ao Rei, Senhor meu Deus, ao contemplar sua glória e esplendor. Quando eu ver milhares de milhões adorando a Cristo com gratidão e louvor. Ali não há lembrança do passado, o sofrimento que passei tudo passou. O foco é Jesus o Nazareno, o poderoso que a todos resgatou. O cenário é tão lindo e deslumbrante, cantos de glórias e aleluia sem igual, todos com lágrimas de alegria nos seus rostos, por viver para sempre nesta pátria celestial. Adorarei ao Rei, Senhor meu Deus, ao contemplar sua glória e esplendor. Quando eu ver milhares de milhões adorando a Cristo com gratidão e louvor. Amém, amém. Glória a Deus.